A paz do Senhor, boa tarde. Hoje fui convidada pela pastora Letícia para trazer a palavra. Eu vou deixar aqui uma palavra, uma mensagem que Deus falou comigo. Então não sou eu, mas sim o próprio Deus. E que eu sei que tem pessoas que pela manhã ou ontem à noite pediram para Deus um sinal, uma resposta, algo que eles pudessem entender o processo. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, a partir do 36, que é Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse Pedro: então em nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outros vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousei, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. A gente sabia da aflição, a gente sabe o que Jesus passou, ele sabia o que ele ia passar depois, porque quando a gente está em Cristo, Deus nos avisa, Ele não nos deixa enganado, Ele nos avisa. Quero aqui conjecturar que a questão de Jesus está falando para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas por todavia faça a sua vontade. Eu trago hoje a reflexão de que quantas vezes a gente não fala para Deus: mas por que eu? Por que esse processo? Mas por que na minha família? Por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que a minha filha? Por que a minha mãe? Por que é meu pai? Não podia ser outra pessoa? Jesus não questionou, mas ele pediu por 3 vezes. Deus, tem certeza que sou eu? Tem certeza que sou eu que tenho que passar por isso? A angústia da alma é um aviso de Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus, quando a gente aceita Jesus, eu fui católica por 37 anos da minha vida, e quando a gente aceita Jesus, parece que a gente vira um bebê. Eu me senti assim. Eu tô protegida, eu tô guardada, Deus não vai deixar acontecer nada comigo, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, Deus vai me alimentar, Deus vai me direcionar. Vai. Eu não tenho dúvida. Mas antes disso, existe um molde. Quando a gente vê, eu vou falar mais do mesmo, mas quando a gente vê uma joia numa joalheria, eu gosto muito de joia, você fala: nossa, que linda, né? Como que a pessoa teve uma ideia dessa? Como que ela desenhou? Mas o processo do ouro ou do diamante chegar ali é muito doloroso. Não para a pedra, mas o processo é doloroso, né? Porque tira aqui, fileta ali, coloca aqui, quebra ali, encaixa aqui, quebra mais um pouquinho porque não ficou do jeito certo. A bigorna de Deus, ela é muito dolorida. Porque a nossa carne é fraca, né? Aqui não falou?
Nossa carne é fraca, mas o nosso espírito está pronto. Mas a nossa carne é fraca. A carne ser fraca é porque a gente está suscetíveis a... Desculpe. As fragilidades. A gente está suscetível, é uma ferida aberta. Que a gente está suscetível a tudo que acontece, porque a nossa carne é fraca. A gente não consegue espiritualizar 100% tudo o tempo todo. E aí chega uma hora que a gente fala, é isso mesmo, Pai? Eu tenho que passar por isso? Se possível, afaste de mim esse cálice. Só que ao final, Jesus passa por todo aquele deserto, Jesus passa por todo aquele calvário, Jesus é crucificado, carregou uma cruz de 80 quilos, num sol que era absurdamente quente, não tinha água, estava desidratado, não tinha comido, não tinha dormido. A medicina não explica como que Jesus aguentou tanto tempo. Não, a medicina nunca vai explicar, de fato. Mas eu digo que os médicos não sabem como ele conseguiu sobreviver. Então, muitas vezes a gente fala, afasta de mim. E Jesus disse, né? Jesus disse, afasta de mim, se possível. Mas, aí tem uma condição. Afasta de mim, se possível. Ele tá clamando, Deus, olha pra mim. Deus fala comigo. Deus, o Senhor é Pai, não deixa eu passar por isso. Mas, no entanto, contudo, uma condição. Se for a sua vontade, que seja feita na minha vida. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela sobrepõe qualquer lógica humana. E Jesus passa pelo Calvário. Ele é crucificado de uma maneira muito cruel, que naquela época ninguém entendeu tanta crueldade, nem Pôncio Pilatos entendeu tanta crueldade, tamanha crueldade. Ao final, Jesus é crucificado de uma maneira muito cruel, mas ele quando ele fala tudo está consumado, e ele orou pela terceira vez e ressuscitou ao terceiro dia, a gente fala hoje que o nome de Jesus, ele tem muito poder. O nome de Jesus tem muito poder. Tem muito poder. Mas para que esse nome tivesse muito poder, o poder é fortaleza, é amadurecimento espiritual, é estar na posição que Deus nos pede, é estar voltado para a vontade de Deus que é soberana, é estar voltado para as mãos de Deus. O ressuscitar é você entender que o processo lá na frente é uma ressurreição, mas que o processo lá na frente é uma vontade de Deus que vai ser feita através da sua vida. Por isso que os processos nunca são iguais. Eles doem, às vezes, na mesma intensidade, mas eles nunca são iguais. Cada um passa um processo. Porque até isso, Deus é perfeito, para saber o peso que você pode carregar, e aquele peso vai te moldar naquilo que Ele quer. Não é? Eu não posso... vou te dar um exemplo muito básico. Fazer jejum de refrigerante para mim é moleza, porque eu odeio refrigerante. Fazer jejum de carne para mim é moleza, eu não como carne. Fazer jejum de arroz e feijão eu não como carne. Mas fazer jejum de salada e legumes para mim é a morte, porque é só o que eu como. Então é fácil, é o que eu quero dizer, é fácil Deus te moldar naquilo que é fácil para você fazer, o processo que é fácil para você passar. Mas é difícil Ele te moldar naquilo que mais te dói. É difícil, mas por quê? Porque Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
O que isso quer dizer? Deus quer a gente fraco sempre? Fraco, fraco? Não. Quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá passando num deserto, quando a gente olha para um lado é problema, olha para o lado é problema, olha para frente é problema, você acabou de ter um problema, dali a pouco você levanta do sofá é outro, dali a pouco você liga o computador é outro, dali a pouco você recebe mensagem, sabe quando bombardeia você de todos os lados? É isso. Mas a gente chega a falar assim, eu não tenho saída, não tenho o que fazer. A gente tá derramando o nosso coração, a gente tá dizendo, Deus, pelo amor de Deus, eu não tenho saída. O que eu vou fazer? Eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É aí que Deus entra. Porque nós, seres humanos, temos o costume de falar, Deus, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação. Aí, no momento seguinte, a gente vai lá e tenta resolver. A gente tira da mão de Deus. E aí, Deus é um Deus muito respeitoso. E Ele vai dizer, tá bom, tudo bem, eu espero. O que eu quero aqui deixar para 1, 2, 3 ou 6 pessoas, não sei. Mas eu sei que alguém ou algumas pessoas estão esperando essa resposta. Questionaram a Deus por que tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo, toda hora, de todos os lados. Porque o molde de Deus é para que você fique refinada naquilo que Ele vai te usar lá na frente. É a vitória, é a bênção, é você ser o exemplo para uma pessoa. Todo mundo aqui já passou por deserto, por provas, vamos dizer provas. Todo mundo aqui já passou por tudo. Depois que a gente passa, vou dar um exemplo. Seu filho fica doente ou fica internado por alguma razão. E aí, naquele momento ali, a gente diz, Deus, se possível, passe esse cálice. E aí, passou. Você ora, você jejua e você ora pelo problema. Você ora pela situação, sua filha tem alta, tal, ok. Quando vem uma pessoa pra você e fala assim, a minha filha está internada na UTI com um problema parecido, você fala, ó, é isso. Você sabe a dor dela, você sabe o que ela tá pensando, você sabe o que ela tá sentindo. Isso é a compaixão de Deus na nossa vida. E a gente consegue olhar pra essa pessoa e falar, vai dar tudo certo. Deus tá com a gente, Ele tem um propósito com isso. Você vai falar com propriedade. Por que a gente tem sempre que ter um testemunho? Porque o testemunho é propriedade daquilo que Deus faz na nossa vida. O testemunho só é gerado quando a gente sofre. Quando a gente passa pelo deserto. Quando a gente passa pela prova. Quando a gente passa pelas dificuldades. E saiba, você nunca vai passar por um deserto, por uma dificuldade, naquilo que está ok pra você, naquilo que é bom, confortável pra você. Não. Deus vai mexer aonde dói. Onde dói muito. Seja no bolso, seja no filho, seja em qualquer lugar. Que Deus vai saber que aquilo vai te moldar. Porque você vai ficar quebrantada, você vai buscar, você vai se entregar. Eu não tô dizendo que a gente não faz isso. Mas quando a gente tá assim, a gente fica tão desolada. A gente se sente sozinha. E Deus faz isso mesmo. Ele deixa a gente ficar sozinha. Pra gente saber que é só Ele com a gente. Eu vou dar um pequeno testemunho, só pra vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu fui católica durante 37 anos da minha vida e eu era uma católica extremamente praticante. Extremamente. Rezava o terço e tudo mais. Quando Deus olhou pra mim e falou, você... eu me converti. Durante 1 ano a minha família se afastou de mim. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, todo mundo se afastou de mim. Eu fiquei sozinha. Sozinha. Uma vez a minha irmã me ligou e falou assim, você vai na mamãe? Eu falei, não. Mas ela tá fazendo um churrasco. Ela não te convidou? Mas ela não falou na maldade. Eu falei, a mamãe deve ter esquecido. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que era o propósito de Deus. Depois de 1 ano, exatamente 1 ano, eu vou dizer o dito popular, eu saí igual uma fênix. Com toda a propriedade do mundo. Sabe como que aconteceu? A minha mãe me ligou
e disse assim pra mim, minha mãe é católica, ela não é roxa, ela é pra lá de roxa. Ela disse assim pra mim: eu tô muito triste. Tinha acontecido algumas coisas que eu não sabia, né, até então. E eu preciso que você ore por mim. Eu falei, oro, mãe. Pode deixar. Não precisa me contar o que é, não, eu vou orar. Mas a gente serve um Deus que ele pode tudo, ele vai mudar tudo, ele vai colocar tudo no lugar. E eu não sabia o que era. E ela me ligava todos os dias para desabafar. Ela falou assim, quando eu falo com você, parece que eu tô falando com o próprio Deus, parece que ele tá me ouvindo. E minha mãe é muito católica, minha mãe é muito espiritual mesmo. Deus fala muito com a minha mãe. Usa muito a minha mãe, mas ela não entende que é isso. E aí nesse dia eu disse, pois é, né? Entendi agora. Porque não foi fácil eu ficar, porque eu sou muito família, eu gosto muito de ficar com eles, né? Mãe, pai e tal. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Existe um processo. Eu sei que é mais do mesmo, eu sei que é clichê, mas se possível, afaste de mim. Deus não vai afastar. Deus vai te pegar e te ensinar a caminhar, te moldar, você vai sair uma PhD nisso. E quando você se deparar com alguma situação, você vai dizer, opa, ó, eu sei como você vai chegar lá. Calma que vai dar certo. A tua fala para essa pessoa, ela vem carregada de um testemunho, de uma verdade, de uma vivência e de uma realidade tão grande que a pessoa fala, eu vou sim, eu vou porque eu acredito. Porque aquilo vem carregado com testemunho e aquilo vem carregado com verdade. Porque você viveu. Só quem é ferido sabe a dor da ferida do outro. Só quem é ferido sabe o que é curar uma ferida. Então, fico com essa palavra no coração. Eu sei que é difícil, a gente passa por deserto, eu estou passando por tribulação de todos os lados, que eu não sei nem de onde vem, parece água brotando. Mas eu sei que lá na frente Deus vai falar pra mim, lembra? Então agora é você. Porque Deus, ele conta com a gente. Ele não precisa da gente, mas ele conta. Sabe por quê? Porque nós somos igual o highlight. Sabe caneta Lumicolor? Que a gente quer destacar alguma coisa num texto? A gente não passa uma canetinha assim? Nós somos assim. Exatamente assim. Nós que estamos em Cristo, em meio à multidão, a gente tem uma highlight de Deus. E ele fala, é essa aqui, ó. Por que ele pega uma pessoa... Uma vez Deus me deu uma visão assim. Eu falava pra Deus, como que o Senhor sabe discernir? Olha eu, tão inocente no começo. E ele me mostrou uma visão de um corredor, de um palco. E todas as pessoas ao redor desse palco. Todas, todo mundo. E ele olhando em cima. Como se ele estivesse sentado numa grande cadeira. Ele fala, você tá vendo os meus escolhidos? Ele fica embaixo de mim. Tudo que respinga vai pra eles. Só que eles já passaram por essa multidão toda aqui, ó. E eu sei quem é meu porque tem um brilho diferente, tem um highlight nele. E aí eu disse, e por que o senhor pega uma pessoa que vem lá, não sei da onde, tem uma pessoa que ela falou, porque às vezes a pessoa daqui, ela não vai ter o testemunho que vai impactar a vida que eu quero. Então eu trago lá de longe mesmo. Então... graças a Deus que a gente tem Deus na nossa vida. Graças a Deus que a gente tem essa cúpula de vidro em volta de nós, nesse mundo tão maluco. Mas que Deus está com a mão sobre as nossas vidas e que a gente é um objeto, que a gente é um projeto de vida e que Ele conta conosco. E que se você tá passando, olha, cada um passa de um jeito. Cada um vai passar de um jeito, ou é falta financeiro, ou é espiritual, ou é porque a família não tá. Cada um vai passar de um jeito. Mas cada um vai ser moldado do jeito que Deus quer, na bigorna dele. O ouro puro, o espremer. Quando a gente vai fazer o cacau a gente, quando vai fazer, colhe o cacau, a gente tira a semente branca, e aí seca, e depois a gente espreme para tirar a manteiga do cacau. A gente espreme para tirar o melhor.
Assim é a gente. A gente só dá o melhor sumo quando a gente está espremida. Espremida. A gente exala o perfume de Cristo quando a gente está espremida. Amém? Estamos juntas? Vamos nos dar as mãos, porque todo mundo na sua prova, todo mundo na sua luta, mas estamos aqui em Cristo para a glória de Deus. Amém?